Dr. Marco Paulo Ottani, que é ortopedista, de um assunto sério. Seja bem-vindo. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. E olha que o que a gente carrega de peso do jeito errado não está escrito, né, doutor Marco? Sim, 85% da população hoje terá ou teve uma dor nas costas em decorrente de postura. Postura inadequada no dia a dia sob todos os aspectos, inclusive em carregar malas, mochilas, sacolas de maneira totalmente errada. Agora é engraçado que eu vejo já por mim. Às vezes você não está com a bolsa tão pesada, mas você anda muito tempo com aquele peso constante ou a mochila na mesma região batendo, você sente que as costas vão já avisando, latejando, né? Elas começam a reclamar depois de um certo tempo. Isso é devido ao tempo prolongado, mas nesse caso não tanto tempo, mas ao tempo prolongado e a postura inadequada de se carregar e a posição de uma mochila ou de uma bolsa errada. Quer dizer, isso a altura, acarreta dor. né, dessa mochila. Isso, dessa muito importante, mala. a altura da mochila, já falando algumas coisas, ela deve ficar localizada a dois dedos acima da nádega. A mochila tem que terminar 2 dedos acima da nádega. E normalmente o que as pessoas fazem, deixa ela bem mais acima, Bem mais né? acima, ou as crianças que a gente sempre acha importante citar, as mochilas são compridas, vão até 2 palmos, 1 palmo depois da nádega. E outra coisa, ela tem que estar cinturada, ela não pode ficar batendo. Porque no bater... se ela estiver pesada é um crime, porque causa microtraumas, né? Microlesões, porque vai batendo repetidas vezes. Olha, a gente está com a Fabrina aqui, que é uma modelo para a gente mostrar. Bem-vinda, viu, Fabrina? Para a gente mostrar aqui o certo e o errado. Sim. Agora, quanto a peso, quanto que a gente pode carregar de peso? O que o OMS determina é não passar de 10% do peso corpóreo. Então, no caso, crianças que têm 20 quilos, 2 quilos. E 2 quilos não é nada. 2 quilos é muito pouco. Pesa 7, é muito 8 pouco. quilos, Não, né? não, é muito pouco mesmo. Pessoas adultas de 50 a 80 quilos variando, 5 a 8 quilos. Não pode passar disso. Passou desse limite, desse número, torna-se prejudicial à saúde. Agora, gente, mala de rodinha também tem que ter o jeito certo de carregar, porque também aqui é um problema. Vamos começar pela mala? Pode ser? Pode. Fabrina. Geralmente, nós carregamos sempre com o lado dominante. Então, a gente sempre tenta... O que é importante também, muito importante, mala de 4 rodinhas é importante porque ela distribui o peso. Você pode carregar dessa maneira aqui, usando só 2 rodas que você puxa, ou você pode, no momento, fazer assim e puxar ela, empurrar ela pela frente assim. Ah, eu faço assim com a minha. Porque às vezes ela fica mais ágil, porque assim, se ela não estiver tão pesada, você consegue empurrar e tá com o abdômen contraturado e as costas bem eretas. Porque com ela deitada você tende a virar o corpo, Você tende a virar, né? E você tem que... Importante, se você carregar ela dessa maneira, assim, você tende a fazer do lado dominante. Porém, aeroportos muito longos, trajetos muito longos, faz com que você, depois de uns 10, 15 minutos, tenha que trocar o lado. Fique um pouquinho com o outro lado, mas geralmente... A gente que é destro, por exemplo, não tem tanta intimidade de carregar com a esquerda. Verdade, a gente vai se atropelando. Vai se atropelando. Então, se você está com ela na frente, dessa maneira, você tem tanta habilidade com a mão direita quanto com a mão esquerda. Já por trás é mais difícil, fica mais pesado, por isso que é a importância das 4 rodas. Agora, gente, a gente está falando da Fabrina com a mala, mas só a mala. Normalmente a gente leva a mala, a bolsa, ou a criança, a outra malinha também, o bebê, de laptop, aquela tralhaiada toda que a gente carrega, né? Uma coisa importante também, se você está com uma mala, você deve ter... Existem malas adaptadas, ou mochila, por exemplo, que tem esse acessório aqui, ó. Ah, isso é legal, para você encaixar, Para você né? encaixar aqui, o que você fez? Simplesmente você tirou os seus 5 quilos das suas costas e dividiu aqui. O que é muito mais fácil, porque se tiver com a mala que tá bom, 30 quilos, vai para 32 quilos para viagem internacional. Depende, né? Agora não vai ser mais. Agora lascou. Agora que vai pagar vai ter que ser agora vai 5 ter que ser quilos, 5 né? quilos. Mais a mochila de 5 nas costas. Você tem uma sobrecarga peso, enorme. né? E ela não fica só na mochila, né? Geralmente a mulher leva a mochila e leva uma bolsa. Então imagine, né? Mais a bolsa. Mais a bolsa. Que ela vai colocar do outro lado. É muita coisa, né? É muita coisa. Depois a gente diz que o banco do avião é péssimo. Tudo bem, não é dos melhores. Mas depende da companhia aérea. Sim. Não é? Ainda não é o banco o problema é o que a gente acarretou a coluna antes. Até você né? chegar lá no banco, você já causou lesões importantes na sua coluna para enfrentar até horas de voo. É verdade. Então é muito importante. Agora, no caso das bolsas, é legal a gente usar bolsa assim de ombro só? Ou melhor seria que a gente usasse
A bolsa na transversal, doutor Sim, Marco. o melhor tipo de bolsa para ser usada anatomicamente para a coluna é a bolsa que você pode transpassar. É a melhor, né? E não dessa maneira aqui, como muitas usam. Porque aí ela fica mais Nota que comprida. você está sobrecarregando, ela fica mais comprida, você está causando um fator de estresse aqui no ombro direito da pessoa, tendendo ela a levantar o ombro direito para aguentar o peso da bolsa. Mas você sabe o que acontece? A gente acostuma... Eu não sei se você tem isso, Sabrina. Eu ando com a bolsa do lado direito, do lado esquerdo, ela cai de tão torta que a gente tá. O que Você também é acontece? assim? Isso. Também. Então, Você acaba ficando com querida. defeito postural de tanto você contraturar essa musculatura do trapézio. Você põe a Que bolsa é o aqui, músculo. a danada não para. Você anda um pouquinho, ela começa a capengar. Você fala, Isso. que coisa. Você volta pro outro. Nesse caso, Kátia, você já está com um defeito postural, o ombro mais elevado. Por quê? Você tem uma contratura desse músculo que faz com que ele fique mais alto para carregar esse peso excessivo. De tanto tempo, né? De Você tanto já... tempo, então você fica assim, ó. Você já não está mais com problema só da bolsa. E o Você está com problema- problema postural. É que a gente levantando este lado, contractuando, o resto da coluna inteira atrás também sofre, né? Sim, você causa um desvio posterior na coluna. E assim, obviamente, se colocar a bolsa desse lado, ela vai escorregar. Esse é um sinal que a gente já tá ficando torta. Sim, esse é um sinal clássico que você já tem um desvio estruturado. Vamos mostrar na mochila com a Sabrina? Vamos ver Essa mochila tem um defeito. Ela tá é melhor do que a bolsa, porque ela distribui o peso sobre as costas inteiras. Porém, essas tiras são muito finas e não anatômicas. Pode colocar, por favor. Então tem que ser uma tira como essa daqui, né? Isso, uma tira larga. Essa aqui tá pesada. É sua essa? Essa daqui Tá tá pesada, pesada. mas foi para ilustrar o peso, né? É, mas é engraçado. Quando a gente pega com uma mão, a gente sente. Sente. Quando você coloca... Isso. Ó, aí a gente Aí tem já que, não. no caso aqui, a gente tem que apertar aqui, né? Ó, subir, para subir a... Porque ela tá... Deixa eu ficar mais pra frente. ó. Isso. Olha, tá no lugar errado. Eu andando, ela vai bater Vai no bater bumbum, nas ó. costas. Isso, ó. Aí você sobe as tiras. E o certo seria ter alguma coisa aqui, ó. E aqui fechando. prende. Você pode prender, você vê que ó, ela não bate, né? Ó. Não, ela fica presinha. Ela fica presa. Agora, olha a da Fabrina como tá. Ó, pendurada. Também tem que ajustar aqui. Só que essas tiras, foi o que eu te falei, elas não dão contato. ó. É verdade. muito pouco. Quanto mais área de contato das tiras, mais se distribui as cargas, né? Ou seja, quanto mais área, você menos passa peso para suas costas. E aqui, imagina, depois de umas 2 horas ela caminhando, que isso daqui batendo... Fica batendo. E outra coisa, tá tracionando, tá puxando, É, envergando pra ela trás, para né? trás, porque ela tá caída. O posicionamento certo seria assim. Pode ser estiloso, mas não é saudável. Não é saudável. E nisso a gente tem que pensar, principalmente com as crianças, né? Sim. Adolescente. Adolescente, as crianças, chega um momento que elas não querem mais usar a mala de rodinha. Então é por que isso, né? Não sei. Eles ficam com vergonha. É moda, Eles né? ficam assim, achando que é coisa de De crianças criancinha, né? menores. É. Então, o ideal é que eles usassem essas malas de rodinha, distribuindo o peso, né? Inclusive de materiais leves, para você colocar todo o material aí. A partir de um certo momento eles não querem mais, eles vão para as mochilas. Aí vale muito, muito em crianças essas lembranças. As mochilas são muito grandes, são exageradamente grandes para você poder carregar todo o material que cabe numa mala. Então, o ideal é que você coloque só 10% do peso e o resto, o certo seria ter armários nas escolas. Como nós não temos isso, ela pode levantar o resto do material aqui, ó. Até para compensar, né? Até pra não jogar o compensar. corpo atrás. Agora, um problema: escolas que tenham escada. Às vezes a criança leva assim e depois ela não tem altura para ela segurar por aqui e conseguir suspender. Esse né? é um problema. Em escolas que tem escada, aí é preferível usar a mochila nas costas, porque ela não consegue, ela vai batendo a mochila e quebra a mochila, ela pode causar um acidente, cair pela escada, não é legal. Assim, bom seria também se as escolas tivessem elevadores, tivessem rampas, adaptações, mas a gente não pode contar com isso, infelizmente. A gente deveria ter tudo pensado e analisado para que evitasse problemas, Sim, né? sim. Então, para a criança, ainda mais criança, né, que está com o corpo em formação ainda, né? Elas Muscular e têm uma tudo mais, tendência muito a ter desvios posturais rapidamente. Por quê? Porque, primeiro, que o peso que você leva na mochila Muito maior, é muito né? maior do que o corpo, elas sempre excedem. Então, deveria ter tudo pensado, a legislação devia prever armários na escola ou uma análise curricular melhor com que os livros fossem adequados matérias diárias. Eu não lembro, na minha época, eu não carregava tanto A gente peso. não carregava tanta coisa. Eu não né? carregava tanto peso. Mesmo porque a gente não tinha dinheiro para nada. É verdade. Então era um caderno que a gente dividia para todas as matérias. Quando acabava aquele, a gente substituía. E os livros, a gente levava 2 por dia. Sim, 2 matérias por dia. 2 matérias por dia trocando. Cada dia da semana tinha uma. E a as educação matérias. física era educação física de verdade. De verdade.
Hoje em dia não tem mais isso, né? Você tinha um planejamento para educação física, você tinha aulas de todos os esportes. Hoje em dia a gente nota muito, joga a bola lá, deixa as crianças batendo. Ou então, na verdade, virou uma aula de educação física que é quem quiser jogar bola, joga. Quem não quiser, fica no celular. Sim, fica lá. E aí fica lá com a cabeça assim, em postura né? errada, né? Que a gente já falou. Então. A postura tem que ser assim, quer dizer, em aula de educação física não tem que ter celular. Mas quando for digitar o celular, na altura dos olhos. E normalmente... Sempre, né? Sempre. E aí você vai vendo que aqui vai literalmente travando, Isso, né? Isso, chama doença do pescoço do digitador. Isso é um vício postural mais frequente hoje no nosso meio, no nosso dia a dia. Agora imagine, se a gente está falando de crianças e adolescentes que já têm um problema desse tão cedo, imagina daqui 20, 30 anos. Sim. Né? Eles estão gastando, né, algumas economias que nós temos quando criança e lá na frente eles vão sofrer as consequências muito mais rápido do que deveriam sofrer. Então, 30, 40 anos eles vão começar a ter as dores, vão começar a ter os desgastes mais rápido. Para tudo isso, uma coisa importante que eu não falei, não adianta você ter postura, ter os equipamentos todos adequados, se você também não tem um preparo físico. Sim, que você o sedentarismo, adquirir, exatamente, o sedentarismo, ele vai muito contra, né, a postura. Então, se você também cuidar de não ser sedentário, fazer uma atividade física programada, atividade física supervisionada, você ajuda também de naturalmente seu corpo estar com uma postura mais adequada. Aí, gente, essa história de fazer atividade física não tem nada a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. Não. A gente brincava na rua, brincava no parque, e os pais podem fazer isso com seus filhos, né? Sim, uma caminhada, o parque, jogar uma bola, corrida, pega-pega, queimada, qualquer coisa, tudo que você vai movimentar a criança e tira ela do videogame, do tablet, dentro de casa, já serve como atividade física, ainda mais para criança que tem fôlego, criança que está em desenvolvimento, tem bastante disposição para tudo isso. E energia, né? Com certeza. E aí, gente, estimula você que às vezes tem preguiça também de se movimentar. Sim, com certeza. Nós adultos mais ainda, a gente, o dia a dia, a correria, tudo, isso não pode ser uma desculpa para a gente não fazer uma atividade física, seja uma caminhada, seja no parque, quem puder uma academia supervisionada, uma atividade física sempre orientada, uma hidroginástica, é muito importante para a postura. E tem que entrar, gente, naquelas obrigações do dia. Sim. Não é? Eu não falo hoje, eu não estou afim, eu não vou trabalhar. Eu venho trabalhar. Você pode estar doente, não está doente. Você não pode falar hoje, eu não vou me cuidar. Tem que se cuidar todo dia. Ela tem que entrar na sua agenda. Eu tenho uma entrevista de manhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que almoçar, eu tenho que fazer atividade física. Aquele período da tua vida não pode ser trocado por nada. A gente sempre troca. Tá ocupado. A gente sempre troca. Hoje eu não vou fazer atividade física porque eu tenho alguma coisa. Não, aquilo faz parte do seu dia a dia. Aquela é uma obrigação sua, tanto quanto trabalhar. E se a gente encara como obrigação, aí a gente não deixa de ir, né? Não? Sim. Bom, perguntas aqui. Vamos lá. Pedir para os meninos colocarem. A Cristiane. Minha neta anda de moto com mochila nas costas. Bem pesada, pois carrega todo o material da faculdade e do trabalho. Isso pode causar algum problema a ela? Ela vive se queixando de dores no corpo. Na verdade não pode, já está causando problema, ela já está com dores crônicas. É bom lembrar que dor, quando passa de 3 meses, não é mais um sintoma, considera-se uma doença, dor crônica. Então depois de 3 meses ela já tem uma doença dor. Então, na verdade assim, a moto, ela dá a trepidação normal já da moto e com o peso puxando você para trás e você tendo que fazer esse movimento, você fica como se fosse uma gangorra puxando para trás. Isso vai causando lesões, vai dando muita dissipação de energia aqui nas costas. Então, o ideal é que ela coloque um bagageiro e coloque a mochila dentro de um bagageiro ou que tenha aquele bagageirozinho, amarre e tudo, mas que ela não coloque a mochila nas costas, que ela não use. Com o nosso asfalto que não é de boa qualidade e com o dia a dia de trânsito, não é legal para ela, isso é prejudicial para a saúde dela. A trepidação sozinha da moto já é grande. Já é grande. Junto com os buracos todos que a gente encontra pelo caminho, né? E a posição que você fica na moto já não é uma posição muito saudável para você ficar muito tempo. Com uma mochila, pior ainda. Então, Cristiane, fale para sua neta, para ela mudar os hábitos, é a melhor coisa, né? Melhor coisa. Vamos ver mais uma. Elza, meu marido é carteiro e trabalha carregando peso todos os dias. O que ele deve fazer para não prejudicar a coluna? Ele sente muitas dores no pescoço. As dores no pescoço, elas são devido à postura que ele carrega a mochila. É aquela mochila, a bolsa, né? Mochila que aqui a gente tem, como se fosse uma mochila de carteiro. Né? Então, normalmente, quando você vê o pessoal do correr assim, ele tá assim, né? Isso não é legal. Ele tem que carregar transpassando. E mesmo assim, né? Trocando. E mesmo assim, lado, de hora em hora, ele para e troca de lado. Por quê? Tem outro fator agravante. Ele, além de ficar com
com a postura inadequada por causa da mochila, ele pega subidas e descidas. Então ele pega terrenos íngremes, o que potencializa a possível lesão nas costas que ele pode ter. Então, inverter o lado e transpassar a alça é a melhor maneira para ele. Melhor seria que, na verdade, tivesse um carrinho que puxasse. Isso. Ou pelo menos uma mochila ou um carrinho. Mas assim, como a padronização dos Correios é essa, não tem como fazer. Então tem que fazer uma adaptação à padronização dos Correios. Mas se tivesse um carrinho ou uma mochila, seria Apesar ideal. que o carrinho, agora eu tô pensando, ia ser meio ideia de Nas jirico ruas minha. também. Porque as ruas, você enrosca, cai no buraco, você levanta, porque as ruas não são, são cheias de degraus também na calçada, né? Mas existem hoje mochilas que tem rodinha. Aí, então você pode, favorece. quando você tem um asfalto liso ou uma calçada, poucas vezes você anda, quando você não tiver, você coloca a mochila. Se ele puder, né, Elza? Mas enfim, tem jeito. Então tem que fazer um trabalho muscular também para fortalecer, né? É super importante que as pessoas que usam mala, mochila, bolsa no dia a dia têm um reforço muscular através de atividade física. Nesse caso, uma musculação é o ideal, uma musculação trabalhando essa musculatura do trapézio, trabalhando o core, que a gente chama, que é o abdômen e a paravertebral. Existem academias que fazem no Brasil inteiro, né, esse trabalho, e existem academias especiais que trabalham para pacientes que já têm algum tipo de lesão e vão trabalhar isso aí. Porque não é porque você tem lesão que você não pode fazer nada ou que você não vai mais carregar a mochila, não vai carregar, não. Você vai trabalhar a sua lesão, reforçar sua musculatura para você poder aguentar o dia a dia. Mas é de um jeito diferente do que outra pessoa talvez faria, Totalmente diferente. Por isso que tem serviços especializados, chamados academias terapêuticas, que vão trabalhar adequadamente em paralelo com o seu problema. Ou seja, você vai analisar o seu problema e vai reforçar na medida que você pode, para você aguentar o dia a dia. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? Não. Quem dirá na horizontal. Não, com certeza. Quanto mais atividade você tiver no dia a dia, não é atividade física de overtraining, treinar que nem o louco, mas atividade de se movimentar e, se possível, uma atividade física, aí no caso programada, como você falou, uma hora por dia, como se fosse uma obrigação. Vamos ver mais uma, é a última de hoje, da Vilma. Apoiar a bolsa no antebraço pode ser uma solução? Isso daí é uma coisa... Isso é terrível, É terrível. Terrível por quê? Porque o que acontece? Quando você apoia no antebraço de maneira esticada, olha a tensão que está dando nessas estruturas. Assim, olha que a gente já levantou. Seu tendão. Exatamente. Se você não tiver outra maneira e tiver que apoiar, flexiona o cotovelo para dissipar essa energia, para não ficar tão contraturado esse músculo, esses tendões, e faz assim, mas nunca por muito tempo. A mulher nenhuma vai carregar assim. Nunca por muito tempo. A gente carrega Ela faz assim, né? E aí, ó, o ombrinho que a gente aí você puxa, cola o cotovelo aqui, o ombro totalmente contraturado, olha aqui, a tensão aqui. Tá totalmente errado. E outra, se você for carregar assim, tem que ser o peso mínimo, que mulher nenhuma tem peso mínimo na bolsa. É verdade. Na verdade, a gente tem que readequar essa questão de saúde e de moda. Não tem jeito. Quer ter saúde, tem que escolher as coisas da moda que permitem que a gente use. Eu acho que a gente pode adaptar a moda à saúde. A saúde tem que estar em primeiro lugar. Depois que você estiver fazendo algo adequado para a sua saúde, dentro do que está adequado, faz a moda. E tem algumas dicas claras. Diminui o chaveiro, a quantidade de chave, não carregue livro na bolsa, não carregue tablet na bolsa. Diminui o que você carrega na bolsa, diminui o peso. Menino, 90% que a gente carrega, a gente não usa nunca. É verdade. Se eu precisar, se eu necessitar, e o se não chega, você carrega uma coisa à toa, né? Se você utilizou alguma coisa dentro da bolsa e por 2 meses você não utilizou, significa que você não vai utilizar por os próximos 6 meses. Então você não precisa colocar aquilo na bolsa. Olha, qualquer dúvida, converse com o seu médico, siga a orientação que ele vai te passar. E o mais importante, não adianta empurrar com a barriga. Tá sentindo dor, é sinal que o corpo está mostrando que algo não está legal. Já busque uma ajuda médica, né, doutor? Sim, é muito importante você buscar a ajuda de um profissional da área de saúde, de um médico ortopedista, quando você sente uma dor nas costas, uma dor no ombro, porque você pode evitar lesões piores. A gente vai trabalhar com uma prevenção de patologias, ou seja, é muito melhor que você corte o mal pela raiz. E quanto antes, melhor, né? Sim. Olha, vou passar para vocês os contatos da Fabrina, que é modelo. Ela é da agência Max Fama. É www.maxfama.com.br. Obrigada, viu, Fabrina? E passar os contatos também do Dr. Marco Paulo Tani, que é ortopedista. O telefone é... Pode passar? Pode. 5081-5954. 5081-5954. Site www.cqv.com.br.
Você entra em contato com eles, que você vai ter outras informações. No site tem matérias bem legais também, que falam sobre saúde, postura e o quanto que a gente pode evitar, modificando os hábitos, problemas sérios de saúde no futuro, né, doutor Mário? Com certeza, vamos trabalhar com prevenção, com Verdade. saúde, não vamos trabalhar com doença. Doença é sinal que a gente não cuidou da saúde. Obrigada Obrigado, mais uma tá? vez, Obrigado grande pela prazer, viu? oportunidade. Obrigada.